Olá, eu sou a professora Virgínia e no vídeo de hoje a gente vai aprender o conteúdo de formação das palavras a partir dos processos de derivação e composição. O que vem a ser o processo de derivação? No processo de derivação, nós temos uma palavra que a chamamos de primitiva e a partir dela nós formamos novas palavras. Então, por esse motivo, a gente chama esse processo de derivação. Nós temos no processo de derivação as seguintes formas de derivar: a derivação sufixal, a derivação prefixal, a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria. O que vem a ser a derivação sufixal? Na derivação sufixal, a gente acrescenta um afixo após o radical. Então, por isso, a gente chama de derivação sufixal, tá? Um exemplo disso é nós adicionarmos ao radical leal o sufixo mente. Aí nós vamos formar uma nova palavra, né? A partir da derivação sufixal, lealmente. Na derivação prefixal, a gente adiciona um prefixo. O que vem a ser um prefixo? Um afixo antes do radical. Um exemplo disso é a gente adicionar no radical, na palavra leal, né? A gente adicionar o prefixo des. E aí nós formamos a palavra desleal e aí nós dizemos que essa palavra foi formada a partir da derivação prefixal. O que vem a ser a derivação prefixal e sufixal? Na derivação prefixal e sufixal, a gente adiciona ambos, um prefixo e um sufixo. Exemplo disso seria a palavra deslealmente. Aqui na palavra deslealmente, a gente adicionou simultaneamente um prefixo e um sufixo. Então, a gente chama esse processo de derivação prefixal e sufixal. O que vem a ser a derivação parasintética? Na derivação parasintética, a gente também adiciona um prefixo e um sufixo. A diferença é que nós não podemos remover nenhum dos dois, porque se a gente remover um dos dois que foi adicionado, a palavra que vai formar, ela não existe. É o oposto do que acontece na derivação prefixal e sufixal, que a gente vai ver logo mais. Na derivação regressiva, nós vamos formar uma palavra diminuindo elementos da palavra de origem. Exemplo disso é a palavra lutar, que é uma palavra primitiva, e a partir dela nós formamos a palavra luta. Neste processo, para formar a palavra luta, nós tivemos que reduzir elementos, nós perdemos letras. Por isso, a gente chama esse processo de derivação regressiva. E na derivação imprópria, nós vamos utilizar uma palavra que nós a conhecemos dentro de uma classe de palavras, mas dentro do contexto, nós vamos utilizá-la com uma outra função, pertencendo a uma outra classe de palavras. A gente vai ver logo mais para compreender melhor estes casos que eu acabei de falar. Então, conforme a gente pode ver aqui, né, na derivação prefixal, eu adicionei ao radical fiel, a palavra fiel, o prefixo in, então nós formamos a palavra infiel, nós dizemos então que a palavra infiel é formada a partir da derivação prefixal. Na derivação sufixal, a gente adicionou um sufixo, né? Então, a gente adicionou um afixo após o radical, no caso aí do fiel mente, né? Foi formado, então, pela derivação sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, a gente adicionou ambos, né? O prefixo e um sufixo simultaneamente, né? Então, nós temos aí como exemplo o radical leal e adicionamos o prefixo des e o sufixo mente, formamos então a palavra deslealmente a partir do processo de formação da palavra derivação prefixal e sufixal. E na derivação parasintética, nós também vamos adicionar um prefixo e um sufixo,
Mas a diferença neste caso é que nós não podemos remover nenhum dos dois, porque se nós removermos, a palavra que vai formar ela não existe no nosso vocabulário. Ao contrário da derivação prefixal e sufixal, que se a gente remover o des lá do deslealmente ou o mente do deslealmente, a palavra que forma ainda existe, né? Vamos verificar. No deslealmente, se eu remover o des, existe a palavra lealmente. Assim como, se eu remover o mente, existe a palavra desleal. Já na palavra envernizar, né? Nós formamos a palavra envernizar pelo processo de derivação parasintética, né? Então, nós temos aqui o radical verniz e adicionamos um prefixo em e o sufixo ar. Se eu remover o em, não existe vernizar, assim como se eu remover o ar, né, o sufixo ar, não existe em verniz. Então, este é o caso de derivação parasintética. Na derivação regressiva, como eu disse anteriormente, a gente vai formar uma nova palavra reduzindo algum elemento da palavra primitiva, como é o caso da primitiva lutar, que a gente forma a palavra luta, né? Tivemos a redução de letras aí, né? Assim também, né? Como eu coloquei como outro exemplo, a palavra dançar, né? Que eu formei a palavra dança, né? Também teve uma redução de elementos para formar a palavra dança. Na derivação imprópria, né, a mudança não muda a palavra, né, não tem uma modificação na grafia ou no som da palavra. O que muda é a classe gramatical que a palavra vai pertencer. Então, nós temos aqui a palavra bom, né, que se eu perguntar, a gente deduz que é um adjetivo, porque é uma característica, mas dependendo do contexto, ela pode se tornar um substantivo. A gente, no processo de substantivar palavras, a gente sempre coloca a palavra antes, não, ou melhor, coloca o artigo antes da palavra, né? Então, a gente forma aí uma palavra substantivada. E o processo de composição? No processo de derivação, eu tinha uma palavra e a partir dela eu adicionava lá prefixos e sufixos para derivar, né, para formar novas palavras. No processo de composição, nós vamos ter aqui mais de um radical que vão se unir para formar uma nova palavra. Nós temos no processo de composição duas formas, o processo de justaposição e o processo de aglutinação. No processo de justaposição, não há perda de elementos. Por exemplo, a palavra cachorro quente. Olha só, aqui nós juntamos dois radicais, né, duas palavras, a palavra cachorro e a palavra quente, né, que juntas formaram uma outra palavra, e neste processo para formar essa palavra não teve nenhuma perda de elementos. Então, a gente chama esse processo de composição por justaposição. E no processo de aglutinação, é quando há perda de algum elemento, há perda de alguma letra, de algum som da palavra. Exemplo, a palavra aguardente, né, que é formada pela palavra água mais ardente, e no processo de formar esta palavra tem a perda de letra, tem a redução de letras. Então, esses são os processos por composição, né? Nós vamos formar palavras, né, utilizando aí mais de um radical. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu peço agora para que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e procure-nos nas nossas redes sociais, né, no Instagram e no Telegram. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!